Bom, galera, vamos continuar aqui com o exercício 3. Vou ler o exercício para vocês, do jeito que está no material que eu mandei. E depois eu vou fazer esse exemplo aqui, que é a mesma coisa, só que eu troquei os valores. Então vamos lá. No material de vocês está assim. Uma reta passa pelos pontos A, que vale 6 e raiz de 3, e pelo ponto B, que vale 9, 2, raiz de 3. Desta forma, o ângulo de inclinação da reta é, aí tem as alternativas, 20 graus, 45 graus, 60 graus, 30 graus e 90 graus. Como que eu faço para descobrir o ângulo que a reta vai fazer? Bom, primeiro eu vou precisar de uma tabela de seno, cosseno e tangente, igual essa daqui. Coloquei uma tabela dessa lá no final do arquivo que eu mandei para vocês de exercício. Só olhar lá. Eu mudei os pontos aqui, ó. Então o A para mim vai ser 3 no X, 2 raiz de 3 no Y, e o B para mim vai ser 4 no X, 3 raiz de 3 no Y. Então o jeito que eu fizer isso daqui é o mesmo jeito que faz o da lista, eu só mudei os valores. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai calcular o coeficiente angular, certo? Qual é a mesma fórmula? Então a fórmula é y do B menos y do A dividido por x do B menos x do A, correto? Aí vamos lá. Quanto vale o y do B? Vou lá no ponto B. O primeiro é sempre o x, o segundo é sempre o y. Então, o y do B, né? O primeiro é x e o segundo é y. O y do B vale raiz de 3. Vale 3 vezes raiz de 3, correto? Então, vale 3 vezes raiz de 3. Aí tem o menos da fórmula. O y do A agora, vou lá no A. O y do A é o segundo valor aqui. O primeiro é x, o segundo é y. O y do A vale 2 vezes raiz de 3. Aí, dividido pelo x do B, eu vou lá no ponto B. X vale 4. Menos da fórmula. Vou no A, né? X do A agora. O x do A vale 3. Aí vou fazer essa conta aqui. Como é que eu faço 3 raiz de 3 menos 2 raiz de 3? Dá raiz de 3, correto? É 2 de alguma coisa menos 3 de alguma coisa menos 2 de alguma coisa. Então, 3 raiz de 3 menos 2 raiz de 3 vai dar raiz de 3, certo? 4 menos 1, 4 menos 3 vai dar 1. 4 menos 3 dá 1. Raiz de 3 dividido por 1 dá raiz de 3, correto? Então, para quem não entendeu essa parte aqui, ó, 3 raiz de 3 menos 2 raiz de 3, isso daqui é aquele raciocínio assim, ó. Se eu tenho 3 de qualquer coisa, né, 3x, menos 2 de qualquer dessa coisa, né, aqui, o que vem depois do 3 é igual ao que vem depois do 2, então isso dá 3, dá uma vez, né, porque você faz 3 menos 2, 1, uma vez o que tiver na frente. Então aqui quem está na frente é a raiz de 3. Então, ó, 3 menos 2 dá 1. Uma vez quem está na frente aqui, certo? Então, 3 raiz de 3 menos 2 raiz de 3 vai dar raiz de 3. Então, o m, coeficiente angular, deu raiz de 3. Aí você tem que lembrar, né, que o m ele é a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x. Então, se eu tenho uma reta, ela vai ter um coeficiente angular, e esse ângulo que ela faz com o eixo x, o coeficiente angular dessa reta
pode ser calculado pela tangente do ângulo que a reta faz. Então, pelo coeficiente angular eu consigo descobrir o ângulo. Então, olha o coeficiente angular, quanto que deu aqui. Raiz de 3. Então, vou na tabela e vou procurar a raiz de 3. Achei a raiz de 3 aqui. Como o coeficiente angular é a tangente, eu vou olhar na tangente. Tangente. Raiz de 3, né? Ela está ligada a qual ângulo? Então, está ligada ao ângulo de 60 graus. Então, eu concluo que o ângulo que a reta faz é 60 graus. É assim que eu faço o exercício 3, tá bom, galera?